Daniel, fecha um pouquinho o seu microfone, tá bom? Obrigada. Só lembrando, viu, gente, que está sendo transmitida essa nossa live no canal nosso do YouTube, Aprendendo em Casa, tá bom? Então, essa transmissão está sendo feita agora lá também. Enquanto o Chico não entra, eu gostaria de pedir aos professores que estão conosco aqui nesse momento para se apresentarem, se tiver algum supervisor conosco, também se apresentar, dizer qual escola, né, que está representando aqui nesse momento, e os colegas da secretaria que estão conosco. Então, vamos fazer uma rodada de apresentação, enquanto o nosso convidado entra. Vamos lá? Então, bora lá. Antônio Erismar, aqui da Secretaria de Educação. Bom dia, professor Daniel, aqui da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, Maria Gessira, aqui da Escola Joviana. Bom dia, gente. Aqui é a Lina Dalva, da Secretaria Municipal de Educação também, viu? Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Quem é o próximo? Oi, Patrícia. Patrícia, seu microfone está fechado. Oi, professora Patrícia, da Escola Jesus de Nazaré. Eu acabo de vir da rádio de uma entrevista, não sei se vocês viram. Então... Que bacana, Patrícia. Como é que foi lá? Foi bacana? Foi muito bom mesmo, assim, foi bem tranquilo. Tá colocando um pouquinho, né, da experiência quanto professora, quanto mãe. Ouvi também a mãe que estava lá, a aluna, foi bem interessante, realmente. Foi muito bom. Bem bacana a ideia. Obrigada, Patrícia, pela colaboração. Qual é o próximo professor que gostaria de pedir a palavra? Algum técnico da secretaria? Professor Luciano está aqui conosco. Gostaria de fazer uma fala, professor Luciano, aos demais colegas que estão aqui nesse momento. Fique à vontade. Um bom dia especial a todos que estão aí para vivermos esse momento que tem a cara da nossa cidade através desse livro. Prazer estar chegando aqui para estar tocando em casa. Eu acredito que daqui a uns segundinhos o Chico já está aqui conosco, né? O nosso aluno que está conosco aqui, ele já conseguiu resolver o problema do microfone? Moisés, da Escola Municipal Roseana. É um prazer estar com receber você. Eu vou passar para cá, o computador está atualizando, nunca ligou, desde a hora que eu estou aqui. Patrícia, é chato, tu estava falando uma frase de qual foi a pessoa. É chato porque uma frase. Já foi muita frase.
Teu microfone está aberto. Desculpa, que eu estou na escola e acabei esquecendo o microfone aberto. Desligar. Nós temos mais depois vocês querem falar da Globo, né? Aí fica todo mundo aprendendo com Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, Patrícia? Verdade. Eu tinha desligado, aí não percebi, aí a Edileia chegou. E agora eu vou desligar, enquanto a gente começa. A Ana Carolina, que está conosco, é aluna de qual escola, Ana Carolina? Só para a gente poder saber quais os participantes que estão conosco aqui. O Chico acabou de entrar, não foi, Chico? Oi, gente, não estava dando certo. Eu estava tentando e não estava dando certo. Mas, como diz o nosso professor Luciano, quem sabe faz ao vivo, e a gente está aprendendo com o Faustão, né? Tá certo. Então, Chico, nós estamos aqui nesse momento onde nós queremos trazer algumas considerações a respeito do livro O Menino Rei, né? Que você teve, né, a hombridade, né, de fazer uma doação para a Secretaria Municipal de Educação, e a gente encaminhou o livro para alguns professores, para alguns alunos, e nesse momento a gente quer conversar com você a respeito de algumas curiosidades. Por exemplo, eu, enquanto leitora, eu tenho, à medida que eu fui fazendo a leitura do livro, e aí eu acho que nada mais bacana do que a gente externar essa curiosidade nossa para o escritor, né? Saber o porquê, qual foi a sua inspiração de alguns personagens que a gente se identifica, né? Certo. Então, gente, agora eu passo a fala para vocês. Querem dar as boas-vindas ao Chico, ou a gente já entra nesse bate-papo com ele? O que vocês sugerem? Eu quero fazer uma sugestão. Diga. Eu separei aqui uns 2, 3 trechos do livro para fazer a leitura, para dar uma inspirada. Sei, ótimo. Estão de acordo? Tranquilamente. Certo. E pode começar? Pode sim, a gente estava só aguardando você chegar. São Sebastião derramou amor na água que te deram para tomar. São Sebastião derramou amor na água que te deram para tomar. Bebe, bebe da água que te deram para tomar. Bebe, bebe da água que te deram para tomar. Bebe, bebe da água que te deram para tomar.
Bebe, bebe da água que te deram para tomar. Sebastião vive na intuição que brota calada em si mesmo. Ele vive nas flores das 11 horas, nos livros que lê sem ninguém dar fé, nas goiabas brancas e vermelhas, dentro da caixa debaixo da cama e do mocó de retalhos de pano que Rosa fez para ele. Tem os sentidos apontados para fora do corpo, um coração que percebe o medo chegando e os olhos que escutam quando a casa dorme. Tudo lhe acontece em sonhos que transpiram e na imaginação movediça. Vestes no varal são pessoas que flutuam e olham-no silenciosas. Ele não sente medo. Os seres levitam no andar, não fazem barulhos que assustam. São mágicos e calmos. Surgem e ressurgem diante de seus olhos de brincadeira. Sente imensa vontade de contar ao pai sobre as pessoas penduradas no varal, sobre os mistérios dos ovos, e também quer contar das coisas que descobriu sozinho, olhando. Eu sei o dia que nascem as mangas, o dia que as jacas ficam maduras, as horas certas do galo cantar e do jumento relinchar. Sei quais as frutas vou de comer e as flores que vão morrer. E não tenho medo das pessoas que são roupas lavadas. A infância de Sebastião é a contemplação, as observâncias, a obediência paterna e materna. Não aperto outras crianças, tudo é o longe, a miragem, o além. Ele brinca no sol frio da manhãzinha, decifra o ruído de todos os destinos, conta limões e persegue os pássaros imitando seus voos. Matar é proibido. Todos os dias ele olha as matas que cercam seus pequenos destinos. Não sabe se do outro lado existem outras existências, pessoas e histórias, ou tudo se encerra ali, em seus livros, no seu quintal. Quando um pássaro de voo grande ultrapassa as matas altas, ele diz: vai longe o pássaro grande, vai fazer seu ninho no sol. As araras, os gaviões e os urubus gostam de fazer seus ninhos no alto, nas alturas do alto. O sol é alto, é a flor mais alta que eu conheço. E dizendo ao vento, corre para o nada e se perde por entre os matos e campinas. Depois regressa correndo, aflorando caminhos novos, com a força de seu corpo, cada dia mais desenhado. Quando Rosa varre o terreiro, Sebastião fica sentado na porta, admirando a beleza da terra varrida, das árvores tranquilas e de alguns bichos que Manuel gosta de criar. Sebastião fica admirando aquela vida, aquele lugar, aquele momento, pois tem a sensação de ser um sonho repetido, um sonho relembrado. Rosa aproxima do menino algumas palavras para ele colher. Sebastião, está dormindo de olho aberto? Ele diz: eu vejo tudo de olho fechado. Pois veja, a vida é uma tela desenhada, um rio calmo na lua cheia, uma natureza em silêncio, um terreiro limpo. Eu lembro, eu já vivi nesse terreiro. A vida parece que repete. Dessa vez, foi ela que guardou as palavras, engoliu seca e se perdeu por entre as flores do vestido. Mãe, e meu vô, o rei encantado? Essas histórias de sua avó. Tenho saudades de minha avó. Ela diz, ela deve estar por aqui, olhando você. Ele escuta e diz, ela fica malinando no meu coração. Esse é um dos trechos que eu separei porque fala da relação dele com a natureza, em um diálogo com a mãe, quando a mãe vai percebendo o poder das palavras de Sebastião. Quando ele diz, a vida parece que repete de novo.
Aí ela engole seca essas palavras. E depois, quando ela diz, a sua avó deve estar aqui olhando para você, ele responde, ela fica marinando no meu coração. Quer dizer, a saudade, né? Ele fala da saudade que ele sente da avó, essa saudade vai mexendo no coração dele, né? Como se fosse ela marinando lá dentro, brincando dentro do ser criança de Sebastião. Esse é um dos trechos que eu separei. Depois separei mais outros trechos. E aí depois eu vou fazendo essas leituras e a gente vai conversando e vocês vão falando também das impressões de vocês. Então, Chico, é muito maravilhoso acompanhar essa sua leitura, porque a leitura, ela engrandece a alma, né? E a gente sabe que ela expande o nosso conhecimento sobre as formas de viver, de pensar. Tá bom? O áudio tá bom? Meu áudio, para vocês ouvirem? Tá ótimo. Para mim, tá bom o seu áudio, né? Da gente pensar, da gente lidar com os problemas e nos ajuda a exercitar a criatividade, né? E à medida que você estava lendo, eu percebi que você trouxe um ponto que eu tinha até mencionado aqui, que eu tinha destacado, que lá na página 53, a saudade que o Sebastião tem da avó Conga, onde ele diz o seguinte, né? Ela fica marinando no meu coração. E eu me identifiquei com o Sebastião, essa saudade da avó, porque também a saudade que eu tenho da minha avó é presente, marina sempre no meu coração, né? Então, é muito bacana essa relação que o Sebastião tem com a avó Conga. A avó Conga é uma constante na vida do Sebastião. E aí eu me identifiquei com o Sebastião nessa relação tão próxima que ele tem com a avó, mesmo distante fisicamente. Isso. E eu utilizo a palavra marinar, porque é uma palavra que nós usamos para dizer que a criança está brincando, está fazendo uma travessura, né? Quando a gente diz assim, a criança está marinando, ela está fazendo uma travessura, né? Ela está aprontando. Então eu uso a palavra marinar para dizer que a avó está dentro dele, aprontando dentro dele, né? Falando coisas, bulinando ele, mexendo com ele. Vocês entraram aí pelo lado da avó, né? Então, deixa eu falar uma coisa. Acho que todo bom nordestino tem essa relação muito próxima com a avó. Isso me lembra um período que nós trabalhamos aí no Rosiana. Uma vez eu brinquei na secretaria da escola, eu disse que nós não íamos mais fazer Dia das Mães. Nós íamos comemorar o Dia do Avô, porque boa parcela dos nossos alunos eram cuidados pelas avós. E quando você destaca aí essa questão da palavra, eu pensei, dessa palavra marinar, aí a gente faz uma viagem pelo livro, nos tantos regionalismos que você destaca em palavras que eu acho que são bem açairanenses. Esse Sebastião é bem açairanense, né? É muito nós. Ele é nós, né? É o coletivo, esse coletivo da gente. Esse palavreado, o palavreado dos meus escritos são palavreados que eu colho da minha mãe, né? Porque é da minha mãe que eu escuto as primeiras palavras, né? Da minha relação intensa com ela. Então ela vai dizendo as palavras e eu vou guardando, como Sebastião vai guardando as palavras da avó. Oi, bom dia. Uma coisa que eu achei interessante, Chico, assim, eu tive a chance de comprar o livro antes, né? E aí o livro, você entregou a capa do livro, a embalagem do livro era justamente aquele mocozinho feito por sua mãe. No livro eu vim entender realmente o significado. Já tinha achado lindo o mocó, eu até te falei que eu achei muito lindo. E aí, você lendo o livro, você consegue entender o porquê dessa embalagem do livro, né? Do mocó. Então, Patrícia, só uma observação. Pessoal, vocês que receberam o livro, vocês não receberam com um mocó. Patrícia está falando aqui da embalagem. O livro tem uma embalagem
que é feita pela minha mãe, que é feita de retalhos de pano. Então, aí a Patrícia está falando disso, dessa embalagem do livro. Tá, Patrícia? Era só para poder contextualizar, porque eles não receberam. Aí, assim, quando eu estou lendo, eu me envolvo muito ali na leitura, né? E eu lembro, quando eu estava lendo, eu estava até arrumando a unha, levei para manicure lá, arrumando a unha e lendo. E aí, lá, contando a história da avó, quando de repente a gente descobre que a avó morreu, que ela não estava ali. Eu me ajeitei na cadeira e falei, oxe, tá aquele oxe, né? Oxe, por quê? Porque até então, a gente imaginava que ela estava presente fisicamente ali com ele, né? Mas ele faz parte mais do interior mesmo, assim, dele. Então aí a gente já começa, meu Deus, aí você começa a se entregar mais ainda à questão da leitura, né? Então, assim, é um livro fantástico, maravilhoso. Inclusive, já passei para minha filha, para ela ler, que eu estava lendo, passei para ela ler também. E quantos anos ela tem? 13. 13. Isso, então, e ela gosta muito dessa parte de regionalismo, ela vai se identificar, não tanto quanto eu, porque uma coisa que me chamou a atenção, que lembrou da minha infância, foi o tal do sol na cabeça. Ah, sim. Eu lembro que eu senti dor de cabeça, né, embora numa cidade muito pequena, minha mãe me levou lá, uma vozinha rezadeira, para tirar o tal do sol da cabeça. Então, para tirar o sol da cabeça, exatamente. Já tirei o sol da cabeça. Então, assim, o livro, ele remete muito a essa questão mesmo da nossa infância, né? Que hoje, esses nossos filhos, nossos alunos, eles não têm tanto essa liberdade, talvez, quanto a gente tinha quando a gente era criança, né? Dessa questão de estar mais solto na rua, de estar livre, de conhecer mais o mundo. Hoje, nossos filhos, eles estão um pouquinho mais presos. Então, assim, o bacana para mostrar para os alunos lerem o livro, para eles verem que isso aqui não é algo distante, é algo que realmente está aqui, de Açailândia, lá da minha cidade de Dom Pedro do Maranhão, né? Conhecer realmente um pouquinho dessa história que, assim, você conseguiu transformar em poesia, uma coisa bastante interessante. O livro parece uma poesia, é uma narrativa, mas parece toda em poesia, assim. Então é muito bacana de ler. É isso. E aí tem que contar que eu sou meio suspeita, né? Então, suspeita. Muito obrigado, Patrícia. Francisco, Luiz Antônio. Oi. Bom dia a todos e todas. Sou Luiz Antônio, do assentamento Nova Conquista. Oi, Luiz. Sou professor, coordenador pedagógico lá na Escola Municipal Zé Alves, né? Maravilhoso. Então, eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu estava com um probleminha de internet, né? Mas consegui, né? Estou aqui e queria deixar minha contribuição, né? Primeiro, gostaria de parabenizar o Chico, né? Por essa obra maravilhosa e falar um pouco, né? Da leitura, né? Então, assim, o que eu considero, né, e como que eu classifico a obra do Chico, né, uma obra literária de primeira categoria, e o mais importante, alguns dos colegas já até falaram, né, quando eu comecei a ler, né, o livro, né, então para mim foi um reencontro, né, com as minhas origens, né, com a minha infância, com a minha vivência com meus familiares no campo, né? E aí vai falando assim, a linguagem que é utilizada no livro nos leva a esse reencontro, né? O tamborete de couro, a bilheira, né? Os potes, né? Então isso leva a gente a esse reencontro com a nossa origem, né? Nós, por exemplo, para nós, os mais experientes, né, no caso, é um reencontro com a infância, né? E para os mais novos, né, que não vivenciaram esse contexto, né? Então é um desvelar desse jeito de viver maranhense, né? Então o livro ele é genuinamente maranhense, a linguagem, né? Traz aí a nossa cultura, então é muito bacana o livro, né? É uma obra para fazer parte, né, do
do acervo literário, né, das nossas escolas, né? Inclusive, nós temos uma campanha que a gente desenvolve já desde o ano passado, que é pelo direito à literatura nas escolas do campo, que o setor de educação do MST a nível nacional vem desenvolvendo, e já vai ser uma indicação, né, para fazer parte do acervo literário. Então, assim, eu queria parabenizar o Chico mais uma vez, e assim, é uma obra maravilhosa, porque ela é nossa, entendeu? Ela é genuinamente maranhense, né? E é uma forma da gente valorizar os nossos artistas, o Chico e tantos outros artistas populares que tem por aí. Muito obrigado e parabéns pela obra, Chico. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Bom dia. Posso falar um pouquinho? Wilson, supervisor da Escola Antônio Alves. Wilson, seu som está um pouquinho baixo, Wilson. Aumenta um pouquinho o seu som. Oi. Melhorou? Oi. Quem está com o microfone aberto, que não vai falar, fora o Chico e o Wilson. Depois do Wilson, tem um aluno, viu, Chico, que quer falar com você. Então, depois do Wilson, a gente passa a fala para um aluno nosso da rede, tá bom? Luiz Antônio, fecha seu microfone, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por participar dessa roda de conversa. Peguei o livro do Chico também. O Chico eu não o conheço pessoalmente, mas acho que desde quando eu cheguei na Ceilândia eu acompanho o trabalho do Chico pelas redes sociais. Assim, sou um admirador do trabalho, e o livro, assim, para mim foi uma grata surpresa. Até então não tinha lido absolutamente nada, tinha visto toda a questão cultural. Eu não sou um artista, mas gosto muito de apreciar, né, as obras artísticas, principalmente de alguém da nossa terra, né, de alguém tão próximo, e talvez por isso, né, a gente tenha se identificado tanto com o livro, né? O livro, ele é uma verdadeira obra de arte que nos leva, assim, por vários caminhos, né? A professora citou a questão da avó, né? A maneira como o Chico conduz a linguagem, a maneira como ele nos leva para os ambientes e ele nos apresenta esses ambientes, assim, incrível, né? Eu mesmo fiquei fiquei assim bastante contente com a leitura e viajei bastante. E a Carla falou no início sobre a questão da curiosidade, né? Na medida em que a gente vai lendo o livro, a gente vai imaginando como que o autor, né, chegou ali naquele enredo, como que o autor criou o processo de criação do livro. E assim, eu sei que o livro é uma inspiração, né, da lenda do rei Sebastião, e nós identificamos, né, quem leu, né, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, que fizeram a leitura do livro, se identificaram muito, né, por fazer parte. Eu não me considero tão experiente, mas muito do que tem no livro eu vivi ou ouvi dos meus avós, dos meus pais. E assim, o que tem do Chico? Você já falou que muito do palavreado é inspiração naquilo que você, na convivência com sua mãe, naquilo que sua mãe, naquilo que você aprende aí com as conversas com sua mãe, muito do que você usou, né, em questão das palavras, vem disso. E o que mais, né? O que mais no livro tem de inspiração aí da sua vida pessoal, Chico? É uma curiosidade minha, né? Porque o livro não foi inspirado na minha história, mas tem muito do que eu vivi, do que eu ouvi. Certo, isso. Olha só, gente, deixa eu falar algumas curiosidades sobre o livro. A primeira vez que eu escrevi esse livro, eu estava morando em São Luís. Eu tinha ido morar em São Luís. Isso em 2018.
E eu precisava produzir, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava escrever, eu estava fazendo teatro, mas o teatro era à noite, então eu passava o dia meio que ocioso. Aí eu pensei, vou escrever um conto. E escrevi um conto. Assim, eu não tinha uma inspiração, eu não tinha um mote, eu não tinha um caminho, eu não tinha nada. Eu tinha a minha ociosidade. E eu precisava produzir, porque eu não gosto de ficar sem produzir, eu gosto de produzir. Então eu fiquei em frente do computador e falei, vou escrever um conto. Pronto, aí comecei. Escrever, só escrever, joga a palavra, escrever, sem me preocupar com o raciocínio, com o intelecto, com uma história. Não estava preocupada com nada disso. Escrevendo. Quando dei por mim, eu tinha uma história. Eu tinha uma história que era a história do Manuel, um homem que tece redes e que não fala, que é muito calado, silêncio, né? As pessoas que tecem rede, elas estão ali no seu mundo, né? Não estão dialogando com ninguém. E o filho, sempre ali observando ele tecer as redes. Eu peguei um conto. Depois que eu escrevi, eu fui trabalhar o conto, né? Eu fui aprimorar, eu fui corrigir, eu fui revisitar, eu fui reler, eu fui construir o conto, de verdade. Terminei e mandei para um amigo meu que é padre. E ele é um padre muito intelectual, muito inteligente, ele lê muito. Mandei para ele. E ele disse, Chico, é incrível, tá lindo, tá muito bem escrito. E a relação do filho com o pai é muito profunda, e era só um conto pequeno. Aí eu, gente, bicho, eu vou transformar isso num romance. Então, percebam que até então não tem nada de Sebastião no meio, assim, não tem nada do mito do Sebastião, do rei, não tem nada disso. Eu nem lembrava disso. Então, todos os dias da minha vida que eu estive em São Luís, todos os dias eu escrevia. Eu ia para o computador 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, ficava até as 9 da manhã escrevendo, parava um pouco, descansava, deitava, dormia um pouquinho, voltava para o computador e escrevia incansavelmente, obsessivamente, sabe? Às vezes eu saía meio-dia assim, para ver o sol e voltava para dentro de casa, porque lá em São Luís as casas, vocês sabem como são os casarões, né? Fechados, escuros, assim. Eu saía só para ver o sol, só para saber que eu estava ainda vivo. Porque eu estava muito, assim... Então eu escrevi. E batizei o nome do livro de Sebastião. Então, assim, detalhe. Do meio para o fim, que eu já não sabia mais para onde ia a história, eu ficava, e agora? Quem é Manuel? Quem é Sebastião? Quem são essas pessoas? E eu fiquei, e aí eu estava no ensaio do teatro, fazendo um treinamento intensivo de teatro, e me veio assim uma coisa. Gente, Sebastião, claro, o rei que vira touro e mora no mar. Esses são os personagens. Né? Esse homem calado, esse homem misterioso, esse homem devoto, esse ser que não fala, esse ser que não podia ter filhos, teve que fazer todo esse mistério. Então, aí pronto, eu falei, agora vai. Aí terminei o livro, Sebastião. O nome do livro era Sebastião. Voltei para Ceilândia, né? Vim morar de novo em Ceilândia, depois de 6 meses, e fui fazer mestrado, e também fiquei um tempo ocioso. Aí eu disse, vou revisitar o livro. E quando eu li todo o livro, eu disse, não é isso, é outra coisa. Não é esse o livro, é outra coisa. Desmembrei tudo, sabe? Separei tudo, separei as páginas, separei tudo e reescrevi tudo de novo. Refiz toda a obra, tudo. Eu fiz outro livro, com aquele mote que eu tinha. E eu não sabia o nome do livro. Eu não sabia o que nome era o livro. E um dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet e encontrei uma dissertação. Uma dissertação? Não, uma tese.
sobre Dom Sebastião, o rei que vira touro e mora no mar. E lá ele dizia que o nome dele era El Rei Menino, que ele era chamado assim em Portugal, o El Rei Menino. E aí eu disse, é o nome do meu livro, El Rei Menino, porque eu falo da criança, do infante, como dizem em Portugal. E de onde vem a inspiração? Vem da minha ligação direta com a minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa da espiritualidade. Eu sinto as coisas. As coisas, para mim, elas têm sentido. Porque eu sou poeta, né, gente? Aí poeta é esse ser que percebe as coisas. Por isso o livro é poesia. Por isso o livro é todo na poética. Tudo é todo poética. Porque eu sou poeta. Então, o que eu fiz? A minha vida, ela não é diferente da vida de nenhum de vocês. Todo mundo que lê vai dizer, ai, não é eu. Ai, minha avó, minha mãe, meu pai. Porque os pais não falam. Os pais falam muito pouco. É muito difícil ter um pai tagarela, um pai desse. É muito difícil. Isso falando dos pais de antigamente, né? Os pais eram sérios, fechados. Os pais dos meus amigos eram assim. O meu pai era assim. Então, não é diferente de muitos pais, né? As avós cuidam dos filhos, como o Luciano falou. Os filhos são criaturas, não é diferente. É a minha vida, mas é a vida de todo mundo, porque não é diferente. Uma vida simples, de quem veio da roça. Agora, uma coisa, eu não tive avó. Nunca conheci minha avó. Não sei nada sobre a minha avó. Nem lembro o nome da minha avó. Não tenho ligação com a minha avó. Mas a minha mãe é avó. E minha mãe cuida dos netos. Então, foi fácil perceber isso. E Conga, que é a avó, Conga, esse nome Conga, essa avó Conga, ela é uma avó, ela é uma entidade, ela pertence ao universo espiritual. Vó Conga. Já conversei com ela uma vez, né? Então é um ser místico. Ela é uma preta velha, né? E quando eu falei para a bordadeira, eu falei, olha, a vó Conga, ela é uma preta, viu? Ela é negra, ela é preta. Você faz ela preta, que ela é preta. Aí ela fez, ela é uma preta velha. E ela conversou comigo uma vez. Então eu lembrei dela, porque eu estava escrevendo o livro. Eu falei, vou falar de vó Conga, que é uma avó que é muito sábia, uma avó sabida, uma mulher sabida, uma mulher que tem muito conhecimento, tem muita filosofia, então vou falar de vó Conga. Vou pedir permissão e fiz vó Conga. É isso. Interessante ouvir. Pra falar, gente. Ai, meu Deus. Interessante ouvir. Bom dia, pessoal. Com imensa satisfação que eu estou aqui participando com vocês desse encontro, né? E eu queria, assim, dar a minha contribuição, né? Depois da leitura deste livro, né? Aliás, já é o terceiro livro do Chico que eu leio, né? Aquele livro que é A Vida é uma Rua do Casqueiro, Contos de Escravidão, e sim, agora, né, é o Rei Menino, que é o infante Dom Sebastião, que eu vou levar para o lado da história. Né? Tá. Eu fico muito satisfeito aqui, porque o Chico foi meu aluno no Cafeteira e foi meu aluno na faculdade, né? Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com o Chico. Então, eu vou trazer, na leitura do livro, eu vou fazer assim um pouco de uma explanação, porque ele está totalmente ligado à história do Brasil, começando por Portugal, né? Que na história a gente chama como sebastianismo, né? Então, esse sebastianismo acontece por volta de 1578, quando o rei Dom Sebastião, ele vai a uma batalha na África, no norte da África, mais precisamente no Marrocos, que é a batalha de Alcácer Quibir. Ele desaparece. Ele desaparece. Então, há uma procura intensa. Como o Chico mesmo citou, o Dom Sebastião não deixou herdeiro. Aí ficou uma briga pelo trono. Isso. Então, apareceram vários impostores para querer assumir o trono. Isso em Portugal, na Itália, na Espanha
e não conseguiram, né? E como se diz, o Dom Sebastião era o rei encantado, era o menino, ele era o salvador da pátria naquela época. Isso. Olha, para vocês terem uma ideia, esse episódio acontece em 1578, né? Então, com o passar do tempo, como não haviam encontrado o corpo do rei Dom Sebastião, misturou-se a história real com uma lenda, né? E que o Chico transformou maravilhosamente em uma poesia. Inclusive, reflete muito no Brasil. Para você ter uma ideia, o sebastianismo ele está presente desde o Rio Grande do Sul ao Maranhão. Por exemplo, em Pernambuco mesmo, nós temos a tragédia do Rodeador, que é toda em cima do sebastianismo, que é um episódio da história do Brasil. Por isso, Daniel, que o livro finaliza também com a tragédia. Esse meu livro, se vocês observarem, é uma tragédia. Depois, olha só, depois que eu escrevi o livro, foi que eu soube da tragédia da Pedra do Rodeador. Eu não sabia. Eu não sabia nada sobre aquilo. Aquilo é uma loucura, meu gente. É uma loucura, exatamente. Inclusive, quem escreve, né, inclusive depois ele vai para Paraíba, né? O José Lins do Rego escreve o romance da Pedra Bonita, que você conhece também, deve conhecer, né? Que é em cima do sebastianismo. Nós temos a questão na Bahia do Antônio Conselheiro, que também se inspira no sebastianismo. O Antônio Conselheiro queria restaurar a monarquia no Brasil, que a República tinha começado, e ele inspira todo isso no rei Dom Sebastião, e chega até o Maranhão, muito forte. Né? Ele está presente no Maranhão, como você disse, na sua espiritualidade, né? Ele está presente no litoral oriental, não confundir com os lençóis maranhenses, ele está na Ilha do Lençol, entre Cururupu e Guimarães. Inclusive, os bois, né? O Bumba Meu Boi, ele está intimamente ligado ao sebastianismo, né? Quando lá no final do livro você vê que coloca uma estrela na testa, que é um sotaque, todos os bois daquela região possuem isso, né? O boi de sotaque das ilhas. Inclusive, as religiões de matriz africana, como o tambor de Mina, como o terecô, todas elas são influenciadas pelo sebastianismo, né? Então, eu acho que desses estados do Brasil, o que mais presente, que está intimamente ligado ao sebastianismo, é o Maranhão, porque até hoje, quando você visita aquelas regiões, a região que eu situo ali é a cidade de Cururupu, de Guimarães, né, que são cidades muito antigas, com mais de 300 anos de existência, né, e aquelas pessoas que vivem naquelas ilhas isoladas, elas até hoje sonham com a volta do rei Dom Sebastião, que seria o salvador da pátria, né? Exatamente. Esse tema é um tema que está intimamente ligado na história, que a gente que a gente chama de que é do sebastianismo, né? Isso. E você transformou maravilhosamente, né? Criou, né? Em poema e veio nos agraciar, né? Com esse belíssimo livro seu. Isso. Okay. Uma aula de história, Daniel. Esse assunto, ele é um assunto interdisciplinar. Ele é um assunto transdisciplinar, né? Porque ele vai da história, a história mesmo, história do Brasil, ele vai da literatura, da poesia, da antropologia, da religiosidade popular. Então ele viaja, assim, ele transcende, ele transita por várias disciplinas. É interessantíssimo. Daniel, obrigado por essa aula de história, maravilhoso. Ok, estamos aí. Quanto saber... Nossa, muito bacana mesmo essa bela aula de história que Daniel contribuiu conosco nesse momento. Nossa, maravilhoso. E agora estou muito... E eu também estou aprendendo com vocês, com todos vocês, porque aqui eu estou presente, participando aqui com todo prazer, né, com pessoas também que têm um conhecimento muito grande que eu também não tenho e estou adquirindo. Meu muito obrigado, viu?
Eu nem vou entrar nessa questão dos meus professores, porque senão eu vou chorar. Porque aqui tem professor. Eu estou aqui numa sala com professores meus, né? Luciano, da 8ª série, Daniel. Então, assim, eu nem vou, eu me emociono, porque aí, não. Chico, não fala que o nosso Daniel vai pensar que eu sou vizinho dele também. Você não é vô, não, cara. Você é bisavô. Chico, Daniel e Luciano, a gente está aí com um aluno ansioso para falar com o Chico, viu? Ele já pediu várias vezes daqui a oportunidade no chat, e agora a gente vai passar a falar para ele. Ele vai dizer de qual escola, qual ano que ele cursa, e as curiosidades que ele achou no livro. Certo. Muito bem, vamos lá, a gente está aguardando você. Vamos, cadê? É o Wesley? É o Wesley? Isso, o Wesley entrou agora. Abre seu microfone, Wesley. Está fechado o seu microfone. Tá bom. Continua fechado o seu microfone. Dá um cliquezinho aí em cima do botão aí, ó, que ele abre para você. Conseguiu, não? Conseguimos! Maravilha! Vamos lá. Eu sou o Everton, faço o 3º ano. E eu gostei muito desse livro, achei muito legal. Eu gostei muito do Sebastião, que muito na imaginação. Eu, às vezes, faço muito isso. Quantos anos você tem? Faço 3º ano. Faço 3º ano. Agora mesmo eu estava até viajando na minha imaginação com essa roupa que o papai me deu, da empresa dele. Eu gostei muito desse livro. Uma das partes que eu mais gostei foi aquela parte lá que o São Sebastião, ele olhava lá para as pessoas que estavam estendidas, imaginava as pessoas voando. E daí foi uma das partes que eu mais gostei. Uma das partes que eu mais senti foi lá no final. O Sebastião deu sua língua como e eu também estou muito ansioso para ver a parte 2 desse livro. Eu quero muito ver. Eu também ouvi falar dela. Chico, você conseguiu Eles que estavam curiosos para chegar na parte. Pois é, eu vou falar aqui um pouquinho, que o Everton fica meio tímido, né? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que a gente teve, que foi nos dada para nós conhecer um pouco dessa história muito boa. O Everton estava lendo. Ele gostou muito. E a parte que ele dizia, mãe, lê aqui um capítulo para mim. E eu começava a ler e começava a explicar, tentar explicar para ele. Mas eu passava, às vezes, eu lia 4, 5 capítulos em um dia só. Não era muito. É muito bom, tá? E eu quero parabenizar, né, a você, Chico. E também aos professores que nos deram essa oportunidade, visto que o Everton foi o aluno leitor da escola Aldebaran por 2 anos, né? Por 2 anos e meio, que nesse ano eu também ganhei. Eu ganhei pela Secretaria de Educação. Muito também são ótimos, né? Incentiva muito a leitura dos alunos. E a gente só tem que agradecer mesmo. O Everton falou que está ansioso, né, para ver a continuação dessa história do Sebastião. Tá? A gente também vai lendo e aí o professor dessa bela aula de história que eu marquei ali para ler, para pesquisar também, tá? Que eu gosto de estudar.
Eu também gosto muito de ler me afundar em várias aventuras de livros, que é muito legal. Então, um texto assim, mas me chamou a atenção, porque quando o Everton está lendo, não só envolve o Everton, não, envolve eu também, que eu gosto de escutar, e às vezes peço para ele ler alto, para me ouvir também. Mas está a par do que ele está lendo. Então, o que mais me chamou a atenção foi aquela prova que aquele amigo, né, doou a sua própria língua, né, visto que também chamou a atenção do Everton, né, ele se doou, foi um sacrifício, né? Sim. Da prova de fidelidade dele. Então, parabéns por sua história, viu? Que você seja próspero nos demais. Obrigado. E eu vou procurar também tentar para me ler e quero lhe parabenizar, tá bom? Obrigado. Parabenizar toda a equipe que nos ajuda a oportunidade, certo? Nós que estamos gratos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Que lindo isso. Quando eu escrevi, eu enviei o livro para a menina que faz a correção e para a menina que bordou, eu perguntei assim, e aí, esse livro, as meninas, vocês acham que criança pode ler, não pode ler? Aí elas acham que eu não sei dizer, eu não sei responder. Eu falei, eu também não sei, agora eu estou em dúvida. E aí, o que acontece? Os pais compraram os livros e as crianças se apossaram do livro. E o feedback que eu tenho são das crianças e não dos adultos, né? As crianças é que mandam áudio, mandam foto, mandam texto. É muito interessante isso. Oi. Eu não sou show igual você e Daniela, mas assim, o que eu acho que traz o atrativo do livro para as crianças é essa questão da curiosidade linguística que você traz no livro, trazendo assim, principalmente, nós todos aqui somos muito ligados ao campo, a algumas crendices, como você falou, que é um homem de religiosidade e tal, isso fica bem claro, inclusive as próprias formas aqui de ensino, que me despertou aqui duas curiosidades, né, entre tantas, por exemplo, o fato do pai ser calado, esse calado é só o calado dele, ou agora vamos viajando mais literariamente, ou seria também uma espécie de denúncia social? Essa é a primeira. A segunda aqui, quando a avó Conga ensina para esse camarada que ele não deve mexer nos ovos de pássaros, seria também uma espécie de ensinamento aqui do regionalismo? Essa seria a intenção? Sim, é um ensinamento regional. Quando eu morava na roça, nós crianças, né, aprendíamos que não deveríamos mexer nos ovos dos ninhos, porque se a gente tocasse nos ovos, a cobra ia lá e comia. Na verdade, o que eu reflito sobre isso é o seguinte, não mexa para não quebrar os ovos, para que nasçam os pássaros. Então os adultos falavam, não, vocês não podem mexer por causa da cobra, então eu ficava com medo, né, aí não mexíamos. Como a gente vivia na roça e encontrava muitos ninhos de pássaros, e aí menino, sabe como é que é menino, né? Pega os ovos, quebra os ovos, toca nos ovos. Aí os adultos falavam, olha, vocês não mexam nos ninhos, porque senão no outro dia a cobra vai estar lá e vai comer os ovos dos pássaros. Então esse é um ensinamento que eu tinha na minha infância. O livro tem muito da minha memória do meu lugar, que é a roça, né? A outra pergunta, que foi a outra pergunta, Luciano? O pai mula, a nudez do pai, só está relacionada à lenda ou seria uma espécie de denúncia social pelos pais não presentes na vida de muitas crianças? Ou só está relacionada à lenda? Não foi essa a intenção, não é essa a intenção. Na verdade, é simplesmente o fato de ele não poder ter filho, porque ele é um ser que é filho de um encantado, né, de uma encantaria, de uma lenda, não pode ter filho e precisa fazer uma promessa. E aí ele faz a promessa. E depois ele é um cantador, ele é um cantador de boi, ele canta em toadas de boi, né? Então ele oferta o que ele tem de melhor. Então por isso o silêncio. Mas
Mas isso também é uma metáfora, né? Porque a gente vive muito silêncio, as crianças vivem muito silêncio das famílias. Antigamente, as crianças não podiam falar perto dos adultos, né? A criança falava, os adultos, fica lá, não se mete. Né? Não podia se meter nas histórias dos adultos. Então, havia um distanciamento. É um absurdo que difundiu muito a timidez das crianças. E pior que a gente escuta hoje professores, pessoas que se dizem experientes, contar isso como vantagem. O ato das pessoas não terem o direito à fala, muita gente, às vezes, até dando ensinamento. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu achava isso era um absurdo, porque quando você toca falar, você está inibindo até o cérebro dessa pessoa. Isso, exatamente. Então é isso. Mais alguém? Bom dia. Chico, nós estamos aí com a Tatiana, inscrita, a Divina, e o Moisés. O Moisés é um aluno nosso que ele não está conseguindo abrir o microfone. Aí eu falei para ele escrever no chat que a gente faz a leitura para você e você responde ele, tá bom? Pronto. Então, enquanto o Moisés escreve aqui direitinho, como a Divina já estava inscrita, nós vamos passar para a Divina, logo em seguida vem a pergunta do Moisés e depois a Tatiana. E nós temos só mais 10 minutinhos, tá bom? Tá certo. Aos alunos, eu peço que me falem a idade. Para mim é importante, por conta de eu perceber que idade está lendo o livro. Porque é uma informação importante para mim. Oi, Chico. Oi, Divina. Todo mundo está conseguindo ouvir? Sim. Bom, gente, dizer primeiro que é uma alegria muito grande estar partilhando aqui, né, com todos vocês e com o Chico, né, mais uma conquista e um presente para o município de Açailândia, mas também para o Maranhão e para o Brasil, né. A gente já partilhou muitas coisas em muitos lugares, em muitas andanças, e partilhar contigo a leitura desse livro é uma grande aprendizagem, mas também é uma crença ainda maior no poder da literatura nas nossas vidas, né? Então, Chico, era sobre isso que eu gostaria de falar aqui, né? Até porque tem alunos da rede, dizer né, que a literatura, ela faz grande diferença na nossa vida, na nossa formação, na formação da nossa subjetividade, né? E eu acho que o teu livro sensibiliza por essa forma bem subjetiva que você trata temas, que para a gente são temas muito importantes da gente compreender, mas pela literatura eles se tornam muito mais fácil, né? Então, eu acho que no livro, Ele, Rei Menino, né, que eu li com muita sensibilidade, eu acho que a gente se reencontra com a nossa infância, a infância maranhense, né, é um reencontro com a nossa infância e um misto de sentimentos. A gente se sente muito perto e muito distante, né? É uma infância que está muito perto de nós e muito distante dessa geração atual, né? Mas é esse encontro, né? O outro sentimento, ao ler teu livro, é a conexão dos personagens com a natureza. E como isso produz e gera aprendizagem de vida mesmo, de como se relacionar com o mundo, né? Então, que bom que as crianças também estão lendo, né? Então, eu acho que isso também é um dos sentimentos muito profundos que eu tive ao ler o livro. E eu acho que a gente está precisando de mais literatura. E trate da nossa conexão com a natureza. Nós somos natureza. Então, acho que é presente no livro. A outra questão, os sentimentos que eu tive, né, estou falando dos sentimentos e depois vou falar outro sentimento né, como você resgata, e aí, obrigada, Daniel, por essa aula de história, como você consegue resgatar no livro, a partir da literatura, duas dimensões da nossa ancestralidade e da nossa descendência, que é muito importante da gente compreender, né? A nossa descendência portuguesa e a nossa afrodescendência. Sim. Usa isso no livro uma literatura que você mergulha, mas traz aí, né,
essas duas partes da nossa história que a gente precisa compreender melhor, que é a nossa descendência, a afrodescendência, a nossa descendência. Isso, exatamente. Você faz isso de forma incrível. A outra coisa que eu gostaria de falar é da espiritualidade, da religiosidade. Né? Como que você trata a religiosidade como algo tão conectado a nós, aos nossos valores, a nossa forma de vida, a nossa forma de se relacionar com o outro, a nossa forma de se relacionar com o mundo. Você não precisou falar que é uma religiosidade de afrodescendência, não, mas é, né? Isso enfrenta preconceitos, enfrenta valores, né, que estão instituídos na nossa sociedade, né? Então, muito obrigada. Penso que é muito diferente para nossas crianças e para nós também, que somos professores, que estamos na rede, que trabalhamos, né, com gerações no nosso município, ler uma literatura escrita por escritores maranhenses, escritores açailandense, e nossos alunos estarem aqui, os professores dialogando com você e dizendo, olha, a gente pode ser escritor. Acho que essa é a melhor, né, a melhor simbologia desse livro, né? A gente pode ser escritor. Então, obrigada por você continuar regando e alimentando sonhos. Acho que esse é o papel da arte, esse tem que ser o papel da educação. A gente precisa continuar encantando e regando sonhos nessa geração que está vivendo, acho que um dos tempos mais duros da nossa história. Então, muito obrigada. E é muito diferente, né? A gente que leu A Vida é uma Rua do Casqueiro, é outro mergulho, né? Vai para outro. Parabéns, saudades, muitas saudades de ti, de sonhar junto e de imaginar coisas criativas, né? Obrigado, Divina. Estou muito feliz com a tua leitura. Isso que você traz da ancestralidade é muito importante. Vocês observam que a relação deles com a natureza é de muito respeito. Eles não matam os bichos, eles não comem os bichos. Eles contemplam, eles respeitam, eles são natureza. A nossa ancestralidade, que tem relações com Portugal, que tem relações com a África, que tem relações com os indígenas. E aí eu trago os Tupinambás, não lembro quais são os indígenas que eu trago. Não lembro qual é a aldeia. Mas lá no livro tem, e justamente por isso, porque isso compõe o nosso ser homem, o nosso ser mulher, a nossa vida. É isso. Divina, eu quero muito que o livro vá para as escolas da educação do campo, para as escolas do campo, que os alunos e as professoras do campo tenham acesso a esse material, e depois quero conversar com você sobre isso, tá bom? Chico e Divina, esse desejo também é nosso, enquanto Secretaria de Educação, enquanto rede de ensino, enquanto educadores. A gente percebe a grandeza desse material quando ele traz características, né, da nossa cultura, ligado à relação que nós estabelecemos com os nossos familiares, a relação que o maranhense tem com essa parte que você, de uma certa forma, traz no livro, que é a parte religiosa, né? Trazendo também essa relação hoje que a gente discute, homem-natureza, trazendo para essa linha da sustentabilidade, que o homem é natureza, que nós estamos inseridos no ambiente, que nós somos integrantes desse ambiente, e você traz isso de uma forma narrativa, de uma forma poética. Então, assim, é muito bacana, e eu acredito que outros momentos como esse nós vamos fazer ainda na rede esse ano. E aqui eu passo a fala para a Ana Carolina. O Moisés não fez ainda a pergunta dele. Fez. Eu vou ler aqui a pergunta do Moisés, Chico. Presta atenção. Tá bom. Ele falou assim, eu estou com problema no microfone, eu tenho 14 anos,
sou aluno da Escola Municipal Rosiana Sarney, e eu achei esse livro uma obra literária que conta a história de Sebastião, um menino curioso que vive fazendo perguntas, principalmente para a avó Conga. Durante essa quarentena, esse livro foi um passatempo muito bom, que me ajudou a melhorar meu saber. Então, que o Moisés trouxe, viu, Chico? Que muito lindo, bacana. que lindo. Maravilhoso, que lindo eu ouvir isso. E a família vive uma quarentena, né, também. Eles estão isolados na casa de pedra. Eu fico muito contente de ouvir isso dos alunos. Eu separei um trechinho para ler, eu queria muito ler esse trechinho. É pequenininho. Pequenininho, porque a gente tem mais uma pessoa inscrita, viu, Chico? A Ana Carolina. Tá, então depois a Ana Carolina faça a leitura. Tá bom, então, Ana, por favor, fique à vontade, que logo em seguida o Chico vai fazer a última leitura e nós vamos nos despedir, mas isso não quer dizer que nós não podemos organizar novos encontros, não é isso, Chico? Por favor, por favor. Bom dia, meu nome é Ana Caroline, eu tenho 16 anos, hoje já estou no ensino médio, mas eu participei da escola municipal aqui de Fernando Rodrigues, moro até perto, e eu achei muito interessante o livro, as partes assim, de comunicação com a avó dele, o quanto a curiosidade dele de querer saber, que muito, antigamente, assim, eu escutando muita conversa também da minha avó, ela fala que antigamente, conta histórias, que as crianças tinham curiosidade, era como vocês falaram, que tinha mais aquele resguardo das crianças não falar muito com os pais, aquela coisa. Eu achei muito interessante ele, a avó dele, explicar toda a história, assim, não, vamos dizer, com metáforas, né, que ela explicava, e com muito tempo ele foi entender aquilo que a avó dele dizia, e pelo guardar das palavras, que ele guardava aquilo, era um aprendizado novo para ele. Eu achei muito interessante, parabéns pelo livro, muito, muito interessante. Muito obrigado. A noite é para tecer as linhas do silêncio, da lua, lançar rede no lado mais fundo das águas do mangue, pisar no vazio, sentir o assédio do escuro e pescar alimento. Pelas noites de maré grande, Manuel gosta de pescar, velejar canoa, lançar rede nas águas que dormem por entre lamas e arvoredos. Ele gosta de se aprofundar na sabedoria do silêncio, que tanto venera a sua presença. Há coisa a mais naquelas águas noturnas, na noite que só ele alcança, na lua que um dia irá devorar seu corpo e arrancar sua pele de homem feito. A noite pertence aos mistérios dos encantados e aos segredos de Manuel. Manuel chega ao mangue, chega do mangue, da cozinha, Rosa termina um café, e no quarto, Sebastião cochila, falando com as palavras embrulhadas em um lençol de retalhos. E Sebastião diz o seguinte: meu pai deve escutar ensinamentos de bichos da noite. Ele deve se encontrar com alma, pedir bênção aos mistérios do pescoço. Eu sei, não me falam, mas eu sei. Eu sei de tudo. Ele só chega na luz da manhãzinha, cedinho. Traz conhecimento de banho e de remédio. Por isso a doença nunca demora em nós. Que essa pandemia não se demore mais, né? Verdade. Vamos embora. Então, Chico, muito obrigada. Eu queria agradecer sua participação, a sua disponibilidade em nos atender de uma forma tão carinhosa, né, trazendo tanto conhecimento e tanta sabedoria para nós nessa manhã de uma sexta-feira. Isso nos engrandece, nos dá mais força para a gente seguir cada dia mais, tentando construir, né, caminhos que promovam os saberes, que promovam o conhecimento. Né? Então, aqui nesse momento, eu agradeço o convite que foi aceito pelos nossos professores, a mãe que esteve aqui conosco, né, falando um pouquinho de como o filho absorveu essa leitura do livro, as contribuições que a mãe
trouxe, que alguns alunos trouxe. Eu acredito que é dessa forma que a gente constrói saberes. É nesse diálogo, nessa interlocução com a família, com os professores, com os saberes locais. E aqui eu só, mais uma vez, reforço meu agradecimento a você e aos demais colegas que estão conosco aqui nesse momento. Muito obrigada. Agradeço, Carla, agradeço profundamente, eu estou muito emocionado, porque eu estou aqui diante de professores, meus professores, estou diante de pessoas que trabalham diariamente e diretamente com a construção do conhecimento. Esse conhecimento que como a avó Conga fala, é um conhecimento que anda pela cumieira da casa e que a gente precisa alcançar, né? Não só alcançar a tramela da porta, mas alcançar a cumieira, o mais alto que a gente puder. Eu estou em um processo de escrita do meu segundo romance, que chama-se Mani. Mani e o Reino da Pedra da Mesa. Eu trago a história de uma menina, agora já não vai ser mais um menino, é uma menina da mesma idade de Sebastião, e essa menina, ela vive em uma aldeia, e o cenário é o reino encantado do Cerrado Maranhense, da Chapada das Mesas. Então eu vou falar do Rio Tocantins, da Chapada das Mesas, desse lugar que é nosso, que é o lugar dos ipês amarelo. Eu vou trazer todo esse cenário, e essa menina que vive dentro desse cenário, dentro desse mundo mágico do lendário, que são as lendas indígenas. O romance é inspirado na lenda da mandioca. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Quando eu fizer o lançamento, por favor, todos vocês apareçam. Então, muito obrigada, Chico. Tchau, tchau. E beijos. Tchau a todos. Beijos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Até logo a todos. Tchau, ok, tchau. Muito obrigado. Foi muito proveitoso. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carla. Obrigado, Luciana. Parabéns à secretaria e ao Chico pela iniciativa. Estou aqui na secretaria. Abraços. Abraços. Tchau, tchau. Tchau. Foi um prazer. Que Deus abençoe. E eu sou a avó. Tchau, Everton.